Bom dia a todos. Agradecer ao Rodrigo, já praticamente é uma tendência já há muitos anos, né, Rodrigo, além de ser um grande amigo. E também eu gostaria de reiterar o início desse evento, quando o Dr. Mello falou um pouco dessa história e chamou o Rodrigo aqui para realmente parabenizar e realmente se sentir honrado de estar junto dele. O Rodrigo fez uma história com o Dr. Wilson Mello, a qual eu também fiz junto ao Dr. Moisés Cohen. E foi muito interessante, porque há mais de 10 anos, em um desses cursos de cirurgia do joelho, foi quando eu fiz a opção, olhei para o Dr. Moisés e falei, eu vou trabalhar com esse médico. Então, foi em um desses eventos que eu conheci o Dr. Moisés. Hoje eu estou praticamente há 15 anos com ele, e além de fisioterapeuta, dirijo a clínica dele. Então, é uma responsabilidade grande e acho que o Rodrigo tem o mesmo caminho e agradecer por mais esse convite, é uma honra estar aqui realmente para tentar compartilhar. Quando a gente propôs esse tema, o próprio Rodrigo sugeriu esse tema, eu comecei a pensar, falei, o que o Rodrigo deve estar pensando quando ele sugere que eu tente falar da síndrome da bandeira tibial e da pata de ganso. Eu até liguei para ele e falei assim, você está pensando que eu vou falar alguma coisa de estabilidade? O que você quer dizer de tentar desenvolver esse tema? E ele me deixou livre para tentar desenvolver da maneira que eu achava conveniente. E aí, a gente estudando, tem até um médico do nosso grupo, doutor Eduardo, que é de Sorocaba, era do nosso grupo do SET, fez um trabalho muito interessante sobre o estudo anatômico do trato iliotibial, onde dissecou mais de 10 cadáveres para poder entender um pouquinho a questão dessa estabilidade. E foi em cima desse trabalho que a gente tentou desenvolver para que pudesse trazer algumas informações mais pertinentes. Então, apenas para tentar entender um pouquinho o que é o trato iliotibial, quer dizer, uma fáscia longa localizada na face lateral da coxa. Ela origina-se num feixe muscular do osso do ilíaco na pelve, que é denominado tensor da fáscia lata, né? E com a combinação da porção lateral do músculo glúteo médio e mínimo, ele transcorre, então, pela extensão lateral da coxa e insere abaixo, numa região chamada tubérculo de Gerdy. Então, é sobre essa estrutura que nós estamos falando e onde é desenvolvido uma das síndromes mais interessantes que nós descobrimos nos últimos anos, porque ela é característica dos corredores de rua, até pela grande incidência, como algumas aulas já me antecederam disseram, pela grande prática, o aumento da prática, também o aumento de lesões acontece. Então, temos uma casuística bastante interessante desse problema. Então, quando a gente tenta falar sobre o trato iliotibial e a questão da estabilidade lateral, já se falava que essa função estabilizadora é a principal função do trato iliotibial, dito por Kaplan. Só que o trato iliotibial funciona como um verdadeiro ligamento anterolateral do joelho, com importância na postura e no apoio monopodálico. Tanto é que quando você associa isto à lesão do LCA, eles até chamam que é uma estrutura em ferradura, que ele sai do trato iliotibial e junta-se ao ligamento cruzado anterior, dando essa estabilidade, então, anterolateral do joelho. É uma estrutura. Então, praticamente, quando você rompe o ligamento cruzado anterior, ou apenas o distende, ou quando você tem a falência dessa estrutura, você tem um comprometimento também dessa estrutura da face lateral da coxa. Então, é importante entender que ele tem uma função estabilizadora. Agora, quando a gente fala da interação anatômica funcional e os elementos estabilizadores, contribuem, então, no desenvolvimento de duas funções fundamentais dessa estrutura, que, infelizmente, e não sei se até felizmente dizendo, elas são antagônicas, porque nós queremos estabilidade dessa articulação e, ao mesmo tempo, mobilidade. E essa mobilidade associada a gestos mais repetitivos ou gestos de grande intensidade, funcionalmente, acaba comprometendo essa estrutura. A zona de impacto, então, dessa banda iliotibial, falando agora na síndrome do trato iliotibial, é quando o VIM ocorre aproximadamente em 30 graus, logo após o contato do pé com o solo durante a corrida. Por isso que ela é conhecida como síndrome do corredor, né? A gente entrar realmente com essa palavra-chave, a gente vai encontrar muitos trabalhos relacionados a isso. E tem até muita gente assim, querendo estudar um pouco mais isso e desenvolver
teses sobre o entendimento ou fundamentar sobre o tratamento dessa patologia. Ela causa uma lesão inflamatória aguda observada em corredores e ciclistas, então, por isso que ela é conhecida como síndrome do corredor. O mecanismo do esporte que envolve flexões repetitivas do joelho, é até mais fácil entender que isso aconteça por uma questão irritativa. Então, você vai realmente gerando o trato tibial junto ao côndilo lateral do fêmur, isso vai gerando uma irritação e muitas vezes a pessoa vai criando gestos antálgicos para tentar fugir disso. Então, se você procura hoje um ortopedista e diz a ele que ele tem uma dor lateral, comecei a correr, comecei com uma dor lateral, o médico faz uso de anti-inflamatório e pede para ele começar a correr um pouquinho rodando o pé para fora. Essa é a orientação que os ortopedistas fazem. Só que quando você começa a girar o pé para fora, você começa a gerar outros problemas que, muitas vezes é até falha ou hipotrofia do glúteo médio lá em cima. Então, essa lesão está sendo mais estudada porque ela está sendo negligenciada no momento da diagnose dela. Ela está sendo mal diagnosticada. Se ela é mal diagnosticada, ela é mal tratada. E aí a gente cria problemas crônicos, por isso que se chama síndrome, porque acha que nunca vai embora e vai fazer parte do contexto do esporte, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com esse aspecto. A dor na lateral do joelho um pouco acima da interlinha, por volta mais ou menos de 3 a 4 centímetros da interlinha. Na fase aguda, muitas vezes confunde-se com outras estruturas, né? Então, tem gente que acha que é contratura do poplíteo, tem gente que acha que é do colateral lateral, tem gente que acha que é do gastrocnêmio, e a gente fica tentando, vai dando tiro de cartucheira para tentar acertar o pardal, né? Então, aí fica muito difícil na questão da diagnose. A dor, ela é desconfortável, assim que ela é descrita, de moderada a baixa intensidade, mas pode afastar os atletas da atividade, né? É muito mais fácil se essa dor fosse intensa, porque ele tomaria a decisão de fazer isso, mas essas pessoas têm o hábito de continuar praticando. E quando você continua praticando, você leva a overuse, né? Quer dizer, a sobrecarga do treinamento, que esta lesão, praticamente, para os corredores, significa quase 12% de todas as lesões relacionadas ao síndrome do corredor. Fizemos um estudo recente, no ano passado, sobre a etiologia de corredores, foi até interessante, porque foi dentro do curso de especialização lá do nosso grupo da Escola Paulista, e eu fiz com que 3 grupos fizessem o mesmo trabalho, para saber se havia alguma coisa tendenciosa ou realmente todos iriam por uma mesma linha. Apesar da pesquisa na literatura ser muito ruim e acabar atrapalhando esse trabalho, os resultados foram muito parecidos e chegaram realmente a 12% a 14% das lesões por overuse dos corredores. Atletas com enfraquecimento de glúteo médio são mais suscetíveis a ter a síndrome do trato iliotibial. Nós tivemos em alguns eventos há alguns anos atrás, acho que o Beto estava também, e o Beto até levantou essa hipótese, porque na aula que foi dada uma vez sobre alguma coisa relacionada a essa estabilidade, não foi colocado essa atuação do glúteo médio. Então, teve que levantar, acabou gerando outras discussões bastante interessantes, né? E ela é muito comum em mulher que começa a correr, ou quando realmente há mudança de planilha de treinamento. No macrociclo, você faz 3 ou 4 macrociclos numa planilha de corrida, então, quando tem também a mudança de treinamento, essa dor costuma aparecer, não só do corredor. Agora, quando a gente fala em planilha de treinamento, é muito interessante, até na aula do Rodrigo de manhã foi muito interessante na prevenção, porque também fizemos um trabalho em algumas corridas em São Paulo e notamos que mais de 78% das pessoas que fazem corrida de rua não correm com alguma assessoria, com algum planejamento ou com algum treinador. Correm por correr, como o Rodrigo falou, põe o tênis, um short e sai correndo, né? Mais de 78% das pessoas não correm com orientação, né? As causas mais comuns, então, é muito comum encurtamento da banda iliotibial, que eu vou dizer como é que a gente tenta melhorar um pouco isso, a fraqueza do glúteo médio, e quando há fraqueza do glúteo médio, talvez há uma prevalência do tensor da fascia lata. Então, isso pode gerar também uma rotação indesejada, que muitas vezes causam problemas descendentes, e nós achamos que ele é ascendente. Então, você sente a dor, fraqueza de glúteo médio, fêmur roda, aí você vai num tratamento, ele faz uma posturologia, uma baropodometria e tenta corrigir
um problema que não é ascendente e você acaba causando outros problemas em relação a isso. Então, volta ao problema de um mau diagnóstico. Aumento ou mudança abrupta de intensidade de treinamento, como é o que nós falamos, na questão de planilhas ou de início de trabalho. A pronação excessiva, ela é muito conhecida, tem até um trabalho de um fabricante de tênis, que é a Brooks. Ela foi a primeira fábrica que fez realmente calçados, tênis de esporte, para pronadores severos, né? Então, ela fez em função de um trabalho que desenvolveu. Então, muitos dos problemas do corredor relacionados com pessoas com pronação excessiva têm problema. E, naturalmente, eu estou vendo que vai ter no programa uma aula sobre isso, mas o calçado inadequado, né? Um Nike Shox desse da Nike, realmente pode trazer alguns problemas nesse sentido. Porque a coisa mais difícil, eu acho que vai ser, até quero assistir essa aula, a coisa mais difícil que tem hoje é comprar um tênis, né? E a gente escreve para alguns artigos, é uma coisa muito interessante, que hoje a gente vai na loja, já tem lá alguém, um vendedor que escaneia o seu pé e já faz você pronador ou supinador ou neutro, assim por diante, né? Então, aí ele vai indicar um tênis correto para você. Só que no começo do dia, veio o diretor comercial da loja e falou assim, olha, gente, lá o estoque tem 90% de tênis supinador, tá? Então, fique esperto aí embaixo. Tá bom, aí faz o teste lá, você é supinador. Né? Você é supinador, porque precisa baixar o estoque. Isto é uma realidade. Quando o diretor da ASICS veio para cá, para o Brasil, trazer os novos modelos que lançaram agora em 2011, nós perguntamos para ele, como é que tem uma estatística que a maioria dos corredores brasileiros são neutropronadores, a grande maioria, uma boa maioria. E o tênis que você mais vende é supinador no Brasil. Qual que é a sua expectativa? Porque todo mundo só pensa no impacto, né? Então, todo mundo pensa só no impacto. E hoje, pelo trabalho lá que saiu em 2009, janeiro, lá, que correr descalço faz bem, né? Que não vamos entrar em discussão, mas aí mudou um pouco essa conduta. Então, eu quero até ver essa aula porque calçado inadequado é uma coisa que tem trazido bastante problema para a gente. Posicionamento incorreto dos pés também em ciclistas. Quando você vai no spinning, por exemplo, ou você vai fazer speed ou mountain, então você faz o bike fit justamente para você se colocar adequadamente em cima da bicicleta. E muitas vezes as pessoas só montam a pessoa e não sabem que tem realmente um problema relacionado a uma sobrecarga na banda iliotibial. Então, existe uma indicação de girar o pé 6 graus para fora, justamente para aliviar um pouco essa carga. A altura incorreta do banco da bike, também o Rodrigo já disse na aula dele. E o tratamento, medicações para controle de sintomas e as condutas dentro da fisioterapia também, pela aula do Tiago, também ajuda bastante, por ser uma área superficial, a gente consegue bons resultados com essas modalidades terapêuticas. Temos usado bastante a iontoforese, só que as pessoas têm muito pouco conhecimento em relação ao tamanho de eletrodo, quantidade, que tem uma fórmula para calcular exatamente quanto vai isso, não é só colocar um medicamento lá e simplesmente colocar, mas a gente usa muito esse iontopet, que é um adesivo, tem uma bateria que durante 24 horas ele vai lançando esse medicamento para dentro. Os únicos trabalhos que falam adequadamente usam dexametasona, que é um corticóide, então precisa tomar cuidado com atletas de alta performance, atletas olímpicos, porque isso é doping. Tá? Então, quando for algum atleta, usar outros medicamentos que não estão na lista de doping para não ter nenhum tipo de problema. Mas temos muito bons resultados com dor e inflamação. E alongamento de toda a face lateral, não vou entrar em detalhes dos melhores alongamentos, mas cada um tem a sua modalidade para alongar tudo isso. A liberação miofacial, a gente faz bastante isso, né? Quer dizer, a paciente é muito dolorida, mas a gente tem conseguido muito bons resultados quando se detecta uma tensão nessa parte. Fortalecimento geral, principalmente do glúteo médio, a gente faz primeiro inicial e depois vai para um trabalho como esses do core ou do que for necessário, para que a gente possa fortalecer todo esse grupo. Minimizar os fatores desencadeadores da lesão por overuse, e a gente tem utilizado também, em alguns casos, ondas de choque, quando realmente a coisa se torna um pouco mais crônica. Ela tem uma ação muito interessante, tem um médico na clínica que só faz isso, inclusive ele é muito criterioso, se ele acha que não pode ajudar, ele não faz, ele fala, não posso ajudar, aí ele não faz, a gente não faz só porque a gente acha que é interessante. Quando a gente vai para a pata de ganso, então,
tentando olhar agora para a face medial do joelho, a inserção dos músculos semitendinoso, grácil e sartório. Eu falo bastante claro porque é incrível como alguns trabalhos e artigos publicados dizem que a pata de ganso é formada, isso eu li recentemente em revista, que é semitendinoso, grácil e semimembranoso. É colocado como... Isso é um erro clássico que a gente nota, porque todo mundo acha que vem os três e forma a pata de ganso. Na realidade, é o sartório, que é o terceiro músculo, que forma, então, a pata de ganso, né? Terem como a bursite da pata de ganso. Só para conhecimento, nós temos mais de 13 bursas ao redor do joelho. O mecanismo de lesão, muito comum no meio dos esportistas, por excesso de uso, sobrecarga e esforço repetitivo. Então, essa bolsa ela não suporta a capacidade dessa tensão de flexão e ela acaba, primeiro, inflamando como bursite, depois ela chega a desinflar, só que continua esse processo inflamatório junto aos tendões. É uma sobrecarga biomecânica proveniente do joelho vago, ou pé pronado, ou supinado. Então, você tem que fazer a análise toda. O Henrique também mostrou o Dartfish, a gente tem Dartfish também, então a gente tira a foto, filma, eu vou mostrar depois no final, e depois joga o Dartfish lá para a gente saber se realmente tem alguma angulação que possa valer a pena corrigir. Traumas na região provocam inflamação, naturalmente, batidas, traumas em geral. E uma coisa muito, muito interessante que nós encontramos nos nossos serviços é no pós-operatório das articulações de membro inferior, quadril, joelho ou tornozelo, onde a pessoa desacelera o passo, né, para tentar poupar essa estrutura. Essa desaceleração é muito feita por esse grupo flexor. Então, isso fica tracionando o tendão junto à inserção dele, criando uma irritação também. Então, se a gente notar nos pós-operatórios imediatos que a pessoa chega mancando, quando tira a muleta, principalmente, você pode ir lá até encostar a mão, está até mais quente. Quer dizer, isso já é um desenvolvimento mais relacionado ao tendão da pata de ganso, né? Então, isso a gente tenta corrigir bastante. A fisiopatologia, difícil definir, então, como eu falei, qual que é a estrutura que está inflamada, se é a bolsa ou se é o tendão. Os estudos revelam que, na grande maioria, o problema é da bolsa, é da bursite, e essa fricção repetitiva na bolsa entre os tendões é por uso excessivo dos isquiotibiais associados a alguns fatores intrínsecos, como, por exemplo, o estresse em valgo. É muito fácil entender o estresse em valgo, mas tem outros fatores também que levam a isso. Comum nos esportes que exigem mudança rápida e brusca de direção. Isso é muito comum também. Aqui também, como a gente treina bastante esse aspecto aqui, e os sinais e sintomas, né? Em 1937 foi a primeira descrição sobre assim, problemas da pata de ganso. Então é uma coisa que já vem estudando, mas perdeu um pouquinho a intensidade ou então talvez o interesse pelo tema. Dor ao subir e descer de escadas, região medial do joelho. Só que o Moscovitz fez trabalhos onde ele detectou que 90% eram em mulheres acima de 50 anos com osteoartrite e sobrepeso. Esse foi o trabalho dele em 1937. E nos trabalhos atuais, apenas há uma tendência realmente do sexo feminino ter maior incidência de tendinite de pata de ganso ou bursite anserina. E, na realidade, talvez a gente não dá para afirmar, mas seja pelo ângulo Q, seja por uma série de informações, mas a gente está tentando detectar realmente qual é a causa que possa, então, predispor a esse problema. Dor ao sair na posição sentada para em pé, né, é muito comum, mesmo nos problemas femoropatelares, confundido muitas vezes, que é aquele sinal do cinema, né? A gente fica muito tempo sentado e quando você vai levantar tem essa dor. Dá 4, 5, 6 passos, a dor desaparece, né? Inchaço na região da pata de ganso, dor à palpação na região e dor ao caminhar. Esses são os sinais. Tratamento na fase aguda. Crioterapia, ela é muito bem-vinda, mas com critérios, a gente até procura fazer com um tempo mais curto para que haja uma hiperemia reativa. A gente acha que a hiperemia reativa, a da aplicação do gelo, ela é mais benéfica do que a aplicação propriamente dita. Então, a gente tem tentado observar esses tipos de atuação do gelo. Condutas anti-inflamatórias, todas essas condutas, inclusive ontoforese, dentro de todos esses estudos, inclusive que o Tiago mostrou também, talvez traz bastante benefício para a gente. Quer dizer, o laser eu venho também aprendo, já aprendi mais alguma coisa de laser aí hoje. Exercícios de alongamento para os isquiotibiais mediais, então a gente procura
realmente direcionar, na hora que você for alongar os isquiotibiais, tentar inibir um pouco o bíceps, para que você possa, então, alongar mais essa estrutura medial. Exercício de fortalecimento com carga suave e progressiva, tá? Na fase crônica, então, já pode entrar com calor, ou até subaguda já entra com calor, condutas anti-inflamatórias. Exercícios de alongamento, fortalecimento e os trabalhos sensório-motores com rápida mudança de direção são essenciais para que haja um aumento de tolerância dessa estrutura e que minimize o risco de uma reincidência. Não dá para tratar e liberá-lo simplesmente. E a gente faz, muitas vezes, a análise da marcha e da corrida e aí sim, detectados os fatores de risco, aí sim a gente faz, então, tanto a análise da marcha, aqui como o Henrique mostrou na natação, aqui é na esteira, então a gente apenas tira a foto, leva para o software e aí cria todos os ângulos que vocês acharem conveniente para isso, e a baropodometria, mais com uma postrologia, mas sabendo que ela só entra a partir do momento que você eliminar os fatores que você detectou como risco, principalmente essa fraqueza do glúteo médio que é negligenciada. Critério de retorno, né, sabendo que o risco do esporte existe, ele é inevitável, né, isso é só uma dividida simples, comum no futebol, mas tem que estar o arco de movimento completo e indolor, exame clínico do médico é soberano para que haja alta e a identificação e correções de fatores de risco para que isso não retorne a nenhum problema. Finalizando apenas, gostaria de convidá-los para 2 eventos, né? Semana que vem nós temos o primeiro simpósio de corrida de rua, né? Vai ser na FMU, o nosso grupo lá da Escola Paulista que está realmente fazendo esse evento, é dia 8 e 9 de abril, porque no dia 10 tem a meia maratona da Corpore lá. É um evento que a gente vai falar um pouco sobre provas de 10, meia maratona, tênis, calçado, vão patrocinadores, mídia, vai rádio, televisão, justamente para poder orientar melhor, porque a gente nota que a grande maioria tem feito isso de maneira muito negligente, né? E eu acho que o mais importante é o Congresso da Isacos do Rio de Janeiro, 2011, tá? De 15 a 17 de maio. Esse é a primeira vez que a Isacos faz um curso de reabilitação junto com o curso de ortopedia deles, né? O presidente do Congresso é o Dr. Moisés, então por isso está sendo feito no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E eu acho que os grandes artigos que a gente viu aqui, que os palestrantes mostraram, eles vão estar ao vivo lá, realmente descrevendo para a gente. São todos os segmentos, quer dizer, joelho, quadril, tornozelo, coluna, e vão estar falando, tem médicos falando também. Então, gostaria muito de convidá-lo, vai ser um evento interessante, por sinal, no evento do Tiago da Santa Casa, que ele me convidou, até a gente vai colocar o tema exatamente sobre isso. Eu vou fazer um resumo do que vai ser o evento e vou apresentar no evento da Santa Casa. Até falei para o Tiago que eu não faço ideia do que eu vou apresentar lá, porque eu preciso ver o que vai acontecer na Isacos para saber se a gente consegue trazer alguma coisa que possa trazer algum benefício para a gente. Gente, muito obrigado, meu contato está aí, fico à disposição. Obrigado.